Minutos Pandémicos. (25 de março de 2020), no dia em que um dos líderes mundiais mais imbecis que a humanidade já conheceu proferiu mais uma declaração polémica, escolhemos este cartoon que exemplifica claramente o porquê de nos mantermos isolados e de manter comportamentos socialmente responsáveis. Cabe-nos a nós, a todos nós, cumprir ao máximo as recomendações das entidades competentes, de forma a evitar ao máximo a propagação deste vírus. Jacinto, Helena, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite Pedro, boa noite Helena. Boa noite, Jacinto. Apesar dos esforços, os números não param de aumentar, quer a nível de infectados, quer a nível de vítimas mortais. Sim, é um facto. Aliás, também era expectável, e como tivemos a oportunidade de referir ontem, os números de ontem que podiam motivar algum otimismo, sabíamos ou via-se que eles não iam continuar assim e iam obviamente piorar e continuar a crescer, porque esta é a curva normal. Ontem também a Direção-Geral de Saúde começou a emitir alguma informação, depois de muita pressão para que assim fosse, sobre a separação por municípios dos casos. Nós ontem começámos a falar dessa separação por municípios, nomeadamente dos casos que se conheciam na cidade da Amadora, que ontem tinha 21 casos, hoje tem 24 casos registados. Antes de mais, só fazer aqui um pequeno parênteses, nós vamos ver um gráfico mais à frente, que é o gráfico dos casos por município e por cada 1000 habitantes. O número que nós apresentámos ontem era um número que não estava correto, e não estava correto por uma razão muito simples, porque nós tínhamos ali a forma de cálculo na cidade da Amadora, que ontem... Estamos com um problema com o som do Jacinto. Vamos, se calhar, tentar... Jacinto, estás a ouvir-nos? Eu agora já estou a ouvir. Ok. Perderam o meu som. Sim. Exatamente, mas agora estamos a ouvir perfeitamente. O Jacinto estava a explicar qual é que foi o dado errado ontem. Pronto, ok. Então, em relação a essa questão do dado de ontem, que, como eu estava a dizer, tinha tido aqui uma discrepância em termos da forma de cálculo, não tinha alterado a forma como os municípios se posicionavam neste gráfico por 1000 habitantes, mas realmente apareceu um número diferente, e esse foi um erro meu em introduzir a fórmula, que já corrigimos. E estava eu aqui a dizer que temos Lisboa com 187 casos, Sintra e Cascais com 43, 24 na Amadora, 35 em Almada e 29 no Seixal. Um pequeno parênteses também aqui para referir que estes números, e segundo a informação da Direção-Geral de Saúde, são números que, segundo eles, só refletem 54% dos casos. E como tal, são números que iludem muito, porque quando se diz que estes números apresentados só refletem 57% e 54% dos casos, não sabemos se isto é exatamente assim para todos os municípios, ou se algum destes municípios pode ter aqui um crescimento muito exponencial em relação àquilo que nós estamos aqui a falar. Eu pedia que passasses para o gráfico seguinte, por favor, que é a distribuição pela área metropolitana de Lisboa, onde vemos aí com a Amadora, que é essa fatia que está aí um pouco mais larga, um amarelo torrado, qual é a posição que tem na área metropolitana. E depois os casos, então sim, o gráfico que eu estava agora a falar, Amadora com 5,1% dos casos, os casos de município por cada 1000 habitantes. Onde vemos aqui que, neste gráfico, temos a Amadora na sexta posição dos municípios da área metropolitana de Lisboa, com mais casos identificados de Covid-19.
E agora, passando para os números nacionais, eu penso que nós não temos aí, nomeadamente, nenhum mapa ou nenhum gráfico com os números nacionais, mas também não é muito gráfico, porque eu posso falar deles. Foram confirmados à meia-noite de ontem 2.995 casos, o que contrasta com os 2.362 do dia anterior. De referir que o grande crescimento no número de casos identificado foi na região norte, que passou para 1.517, ou seja, teve um crescimento de quase 400 casos. Os mortos, infelizmente, também já falámos que cresceram, de 33 ontem passámos para 43 hoje. Dois dados muito importantes e dois parênteses muito importantes para referir. É que, segundo os números da Direção-Geral de Saúde, mais de 1.500 dos infectados estão na faixa etária acima dos 50 anos. Ou seja, mais de metade, ou metade sensivelmente, dos casos infectados neste momento estão nas faixas etárias acima dos 50 anos, portanto, na faixa de maior risco. Um outro número, e é um número que eu tenho batido muito nele em todos os programas que nós temos feito, tem a ver com, primeiro com o número de internados que saltou para 276. Por outro lado, o número de internados em UCI, que, recordo, ontem eram 48, hoje estamos com 61. Mas fazendo o mesmo exercício que temos feito sempre e especulando, porque esse dado não está disponibilizado, que temos, dos 48 que estavam lá ontem, saíram alguns, infelizmente, porque morreram, temos um crescimento de 40% de casos em UCI. E isso, sim, é algo muito grave. Aliás, a própria Direção-Geral de Saúde, na nota que nos envia, diz que, em relação aos casos em UCI, a metodologia de recolha destes dados vai ser alterada nos próximos dias. Portanto, eu imagino que estes dados vão começar a ser analisados com outros olhos e, se calhar, vamos ter aqui algumas surpresas desagradáveis. E pronto, enquanto números, penso que para já é tudo. Vamos seguir então com então. Só aqui a referir que essa questão do número de infectados a ser acima dos 50, não é, que estava aqui a dizer o Jacinto, é preocupante porque provavelmente o número de mortes irá crescer e não sabemos bem até onde é que vai crescer. É tudo uma incerteza. Não, é tudo uma incerteza, mas é bom que tenhamos a certeza que estejamos preparados para que este número, os números não vão continuar a ser aquilo que nós estamos habituados. Nós vamos começar a ter, porque é normal também, e por muito que se tente, não será possível controlar esse crescimento, vamos começar a ter cada vez mais, até porque, como sabem, porque também foi hoje comunicado e foi informado, vamos passar a entrar na fase de mitigação, ou seja, o contágio já é comunitário, já não há aquelas linhas de contágio que estavam a ser seguidas pela Direção-Geral de Saúde, e isso significa que vamos ter muito mais casos e, obviamente, que vamos ter também muito mais mortes. Portanto, o número de mortes vai continuar a subir e nós vamos ter todos os dias, daqui para a frente, números cada vez mais assustadores. E cabe-nos a nós tentar contrariar esses números. Uma das formas que temos para contrariar esses números é, nos ditos grupos de risco, manter-nos o máximo possível em casa e, para isso, também contar com a ajuda que certas instituições e entidades prestam. Ontem falámos aqui um pouco da falta de comunicação que estava a existir, neste caso da Junta de Freguesia da Venteira, a nível de internet, no caso específico do Facebook, das iniciativas que se tinham ao dispor dos fregueses. Entretanto, já foi colocado uma comunicação nesse sentido, em que apoiam os fregueses mais idosos, bem como se prontificam, digamos assim, a efetuar a divulgação dos negócios que têm serviços de takeaway ou entregas na freguesia. Bom, e a nossa convidada desta noite, a Presidente da Freguesia da Venteira, aliás, que já está no ecrã, Carla Neves. Olá, boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco esta noite para falar um bocadinho sobre a Venteira, sobre esta situação e sobre aquilo que a Junta está a fazer nesta situação. Nós tínhamos aí algumas imagens para passar, eu penso que elas estão ainda perdidas
na Regi. Aí estão elas. Carla, não sei se nos quer falar um pouco sobre estas iniciativas. Bom, estas iniciativas visam realmente conseguirmos que os grupos que nós consideramos os grupos de maior risco que fiquem em casa. É óbvio que esta iniciativa do Fica em Casa, nós cuidamos de si, não é aberta à população em geral, são pessoas com doenças crónicas, em isolamento profilático ou portanto, que estejam infectados e em isolamento, portanto, em casa, entrando em contacto com a Junta faz as compras dos bens de primeira necessidade e entrega no domicílio. Além deste projeto, vocês estão também a anunciar, ou melhor, a dar a conhecer os comerciantes, não é? Que têm também este serviço de takeaway. Sim, aquilo que se pretende, no fundo, nós temos conhecimento até de algumas instituições que estão, portanto, a dar esse apoio, mas começam a ser, são poucas, não é? Neste momento já são poucas. E é mais fácil nós conseguirmos que os comerciantes venham até nós e nos digam nós estamos disponíveis para, do que andarmos nós porta a porta a perguntar quem é que está disponível para dar este tipo de apoio. Portanto, a ideia ao lançarmos este cartaz e este apelo é realmente essa, é termos, portanto, conhecimento de pessoas na freguesia, comerciantes que estejam disponíveis para dar este apoio a famílias da Venteira. Há também aqui outra questão que tem sido bastante referida até nas redes sociais pela população, que tem a ver com a limpeza e com a higienização, não é? Que trabalho tem feito a Junta de Freguesia da Venteira? Nós começámos já na segunda-feira a colocar o produto que é indicado pela Direção-Geral de Saúde. Penso que todas as câmaras e juntas têm a colocar também. Já grande parte da freguesia portanto, já foi alvo desta higienização. Estamos a continuar, portanto, é complicado, não é fácil, porque não é molhar passeios e aguamentos, isto implica bancos de jardim, parques infantis que não são tipologia 1, porque os tipologia 1 nós encerramos logo de início, papeleiras, contentores de lixo, ecopontos, portanto, tudo isto... Carla, desculpa interromper, mas talvez seja importante e interessante agora explicarmos só aqui quais são os parques de tipologia 1. Os parques de tipologia 1 são aqueles que, portanto, têm uma vedação alta e que são fechados à responsabilidade da Junta de Freguesia. Somos nós que abrimos e trancamos os parques. Neste momento, já há mais de um mês, os parques foram fechados. Portanto, esses parques só voltarão a abrir quando realmente estivermos livres do Covid-19. Os outros parques, que têm umas cercas baixinhas, que a nós adultos nos dão pela cintura, são os que nós chamamos de tipologia 2, tentámos, através daquelas fitas vermelhas e brancas que sinalizam perigo, fechar as portas de acesso a esses parques. Tem resultado em algumas situações, mas eu só queria que as pessoas não considerassem e não se sentissem à vontade para utilizar estes espaços só pelo facto de se estar a desinfetar os mesmos, porque isto não nos traz mais, não se sintam mais seguros, porque a ideia não é essa. A ideia é os parques, os bancos de jardim continuarem sem ninguém, porque é uma higienização que não vai... Nós estamos a fazer de uma ponta à outra da freguesia, ainda não conseguimos fazer a freguesia toda, mas até ao final da semana estará concluído, e depois vamos iniciar outra vez, porque não temos garantia em termos de quanto tempo é que o produto, portanto, fica ativo. Portanto, aqui preferimos pecar por excesso, mais uma vez, e vamos continuar a colocar este produto até realmente estarmos todos bem e termos conseguido vencer o Covid-19. Deixa-me fazer uma pergunta em relação a isso, porque eu pessoalmente acho que é importante essa higienização que se faz, mas a Direção-Geral de Saúde, por exemplo, hoje veio dizer que não faz sentido. E por vezes nós temos sempre informações contraditórias. Nós tentamos fazer uma coisa bem feita, depois vem a Direção-Geral de Saúde ou outra entidade dizer que não faz sentido, e eu acho que no fundo ainda confundimos mais as pessoas.
Bom, isso às vezes também parte um bocadinho pelo facto de, como aconteceu com luvas e máscaras, tivemos uma indicação de que não fazia sentido usar, e depois mais tarde vieram dizer que afinal até fazia, só que como havia poucas, devia haver alguma contenção no uso das mesmas. Portanto, nós aqui realmente já se percebeu que o vírus é um vírus que cede até à água e sabão, não precisamos de ir mais longe do que isto. O produto que nós usamos tem como base o cloro, mas se lavássemos possivelmente só com água e detergente, teria eventualmente o mesmo efeito. Porque é aquilo que se pretende que as pessoas também façam em casa. Quando chegam a casa e põem as roupas para lavar, não é preciso lavar a temperaturas altas. Porque este vírus não é pela temperatura em si, mas é pelo detergente em si. Ele não gosta de limpeza, não gosta de sabão, não gosta de detergentes de roupa, não gosta deste tipo de produtos que nós estamos a usar para higienizar a freguesia. A freguesia e, no fundo, a cidade da Amadora. Ou seja, eu quase me atrevi a dizer que mesmo que não faça sentido ou que não haja necessidade de fazer a higienização das ruas, quanto mais não seja pelo efeito pedagógico que pode ter nas pessoas, já faz sentido. Eu também, mas eu penso que é um bocadinho mais do que isso. Porque a situação do lavar bem as mãos, se a pessoa não tiver um álcool ou outra coisa para desinfetar, mas se as mãos forem bem lavadas com água e sabão, o efeito é basicamente o mesmo. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, se nós conseguirmos realmente ter os espaços públicos, mesmo que, imaginemos que nos faltava este produto, se nós quisermos lavar os passeios, os bancos de jardim, os contentores, os ecopontos, se quisermos fazer este tipo de limpeza só com água e uma solução de sabão ou outro tipo de detergente, não fica muito aquém da utilização deste tipo de produtos de higienização. Carla Neves, o nosso tempo corre muito rapidamente. Helena, não sei se queria colocar alguma questão adicional àquelas que já falámos? Não, penso que está tudo, embora haja aqui, como já foi explicado pela Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova, a diferença entre desinfetar e higienizar. Penso que a Junta de Freguesia da Venteira está nesta fase de higienizar e a parte do desinfetar estará para breve. Não, a parte do desinfetar também já está em andamento. Para ficar esclarecido, tínhamos aqui um comentário a perguntar, um ministro para perguntar se isso já estava a ser feito na cidade, e é importante as pessoas perceberem isso. Iniciámos a higienização na segunda-feira. Muito bem. Vamos continuar. Muito bem. Pronto. Carla Neves, muito obrigado por ter estado connosco. Antes de nos despedirmos, queria só perguntar se tem alguma mensagem que queira aproveitar para passar. Eu imagino que sim. E até quase que imagino qual é a mensagem, mas pronto. Eu acho que vamos a mensagem ultimamente todos passamos. É realmente, por favor, se não tem nada de importante para fazer, fique em casa. Ligue para a junta, teremos todo o gosto em ouvi-lo, mesmo que não necessite de nenhum dos apoios que a junta tem para si, mas ligue-nos, conversamos, mas fique em casa. Obrigada, Presidente. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado. E antes de continuarmos, só responder aqui ao Luís Mendes, que nos perguntava se nós conseguíamos dizer em quais das freguesias é que estão localizados estes casos de pessoas infectadas. De facto, não sabemos por dois motivos. Primeiro, que a Direção-Geral de Saúde não disponibilizou essa informação. Segundo, e como eu tive a oportunidade de explicar no início, quando fizemos a apresentação destes números, estes números são os números que são disponibilizados pela Direção-Geral de Saúde. Não são números calculizados. A própria Direção-Geral de Saúde diz que eles representam apenas 54% dos casos. Portanto, nós falámos neles porque tínhamos que falar neles, mas também, como eu disse, não sei onde é que estão os outros 46%, e os outros 46% podem estar só no município, podem estar em 2, podem estar em 3, portanto, esta informação é preciso termos também aqui algum cuidado com estes números. De qualquer das formas, e quem melhor nos pode ajudar um pouco também para perceber aquilo que se está a passar na Amadora, com os números, quem eventualmente terá mais acesso a esta informação, a quem eu lanço desde já o convite para amanhã
nos acompanhar aqui nos minutos pandémicos, é a Sra. Presidente da Câmara Municipal da Amadora, a Carla Tavares, que também gostaríamos de ouvir aqui para saber um pouco qual é a opinião dela e sobre toda esta situação. Continuemos então. Devido ao adiantado da hora, vamos ser aqui um bocadinho mais céleres, porque íamos falar precisamente desta questão do isolamento que acabámos por falar com a Presidente da Junta da Aventeira, e na realidade tanto as juntas de freguesia aqui da Amadora como o próprio Conselho está a solicitar que, caso conheçam situações de isolamento social, pessoas que já estão sozinhas ou de sem-abrigo, para contactar estas entidades e dar a conhecer esses casos, para que estes possam ser monitorizados e também ajudados nesta fase mais complicada. Portanto, a Câmara Municipal lançou até hoje um aviso acerca da situação de pessoas sem-abrigo, se houver conhecimento para os contactar, e as juntas de freguesia estão a fazer o mesmo em relação ao isolamento social. Inclusivamente hoje também vi uma publicação da junta de freguesia da Encosta do Sol, que solicita exatamente isso, que informem a junta de algum caso que conheçam de pessoas que estão sozinhas em casa, que já estavam, não é? Que já estão meio desacompanhadas, para que as entidades tenham conhecimento delas. E, entretanto, foi engraçado, porque... Diga, Jacinto. Não, força, conclua, que eu depois quero só responder ao Arthur Crespo uma pergunta que ele nos está a colocar. Só para terminar, foi engraçado, porque a Presidente também acabou por dizer aquilo que eu tinha sugerido falar hoje, que é esta questão da temperatura, porque eu hoje ouvi um pneumologista, Agostinho Marques, a explicar que não vale a pena as pessoas estarem a lavar a roupa a 60 graus, porque isso não vai fazer grande coisa. Aquilo que realmente resolve o problema e que limpa é o detergente. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com grandes coisas. Ele até deu um exemplo interessante, que foi o de lavar as mãos. Nós não devemos lavar as mãos com a água a ferver, logicamente, não é? Porque nos vamos queimar. E isso não iria resolver problema nenhum. O que resolve é mesmo o sabão. Portanto... deixo aqui esta curiosidade e esta dica, digamos assim. Não vale a pena estarem a usar grandes temperaturas na roupa, vale a pena, sim senhor, fazer a higiene normal da roupa e lá está. Voltamos sempre ao mesmo, lavar as mãos muito bem lavadinhas, quanto mais não seja com o sabão. Fazendo só aqui um pequeno parênteses, desculpa, Jacinto, fazendo só aqui um pequeno parênteses e pegando no que a Helena está a dizer, do lavar as mãos, o David Brito pergunta se detergente da louça é eficaz para lavar as mãos. É uma boa pergunta. Geralmente os conselhos... A Presidente da Junta de Freguesia da Aventeira acabou de responder a isso. Aliás, o próprio David também já tinha visto essa resposta, em que, segundo os dados que ela transmitiu, sim, qualquer detergente acaba por funcionar. Mas só se fala no sabão. Eu queria responder ao Arthur Crespo à pergunta que ele coloca sobre se, relativamente ao excesso de pessoas nas grandes superfícies, qual é o controle que existe e se a responsabilidade é de quem gera. Bom, a responsabilidade obviamente é sempre de quem gera. Portanto, quem gera, se não controla o seu espaço, não está a fazer um bom trabalho. Depois, quem controla? As autoridades. Numa situação dessas, Arthur Crespo, é contactar as autoridades. Há profusa legislação sobre isso. As grandes superfícies e as pequenas sabem exatamente como é que têm que se comportar e agir perante uma situação destas. Se não cumprem, é chamar as autoridades. Pronto. Sendo assim, estamos a chegar ao final de mais uns minutos pandémicos. Regressamos amanhã, sempre com a esperança que fiquem todos bem, ou mais ou menos. Minutos pandémicos.